dia a todos. Já viu? Então, esse primeiro vídeo é uma revisão do capítulo 1 e 2. Então, no capítulo 1, nós falamos um pouquinho sobre química, objeto de estudo e aplicação. O que é química? É uma ciência experimental que estuda a estrutura, composição e a transformação da matéria. Esse conceito está bem claro lá no livro didático de vocês, na página 11. Então, ela está presente em tudo, nos alimentos, nas roupas, no sapato, em tudo. Então, isso tudo é exemplo de matéria. No livro traz também vários conceitos. Dentre eles, eu escolhi esse. É tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Vamos delimitar um pouquinho mais esse conceito para corpo. É uma porção limitada da matéria. E qual a utilidade desse corpo? A gente chama de objeto, que é um corpo que tem finalidade específica. A química também proporciona uma base para a compreensão de suas propriedades em termos de átomo. Mas o que são átomos? Dentre vários conceitos, átomos são partículas infinitamente pequenas que podem se combinarem para formar as moléculas. Esse slide aqui é um slide simples, porém muito importante, que trata dos 3 estados físicos da matéria. A gente já viu que tem mais 2, mas didaticamente nós vamos estudar os estados sólidos, líquido e gasoso. Então, o estado sólido, ele possui forma e volume fixo. Mas por que é forma e volume fixo? Então, vamos olhar aqui a organização dessas moléculas. No estado sólido, essas moléculas se encontram bem organizadinhas e com pouco espaço, pouco ou quase nenhum espaço livre entre as moléculas. Por isso que tem essa forma fixa. Já no estado líquido, possui forma variável e volume fixo. Então, as moléculas se encontram organizadas também, mas tem bastante espaço livre entre os seus átomos, por isso que o líquido derrama. E no estado gasoso, possui forma e volume variável. As moléculas se encontram totalmente desorganizadas e com bastante espaço livre entre elas. Então, esses estados físicos proporcionam a transformação de um estado físico para outro. Então, de sólido para líquido, chamado de fusão, de líquido para gasoso, vaporização, de gasoso para líquido, liquefação ou condensação, e de líquido para sólido, solidificação. E pode passar também direto do estado sólido para o estado gasoso, chamado de sublimação, e do estado gasoso para o estado sólido, chamado de ressublimação. No capítulo 2, nós falamos um pouquinho sobre unidades de medida, que nas situações do dia a dia é comum ver números relacionados às unidades de medida, mas existem 2 tipos, as qualitativas e as quantitativas, sendo que as qualitativas não envolvem número e as quantitativas envolvem número. Tudo que pode ser medido é chamado de grandeza física ou simplesmente grandezas. Então, aqui eu trago para vocês alguns exemplos no Sistema Internacional de Medida. Vocês podem ver aí com calma. Mais exemplos. A gente falou de algumas, né? A massa, que é uma grandeza relacionada à quantidade de material presente em um corpo. A gente falou que existem várias formas, né? Vários tipos de balança para medir. Trago aqui alguns exemplos. A outra unidade de medida é o comprimento, que é o quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, e que a gente pode transformar essas unidades, ou seja, se uma unidade está em metro, eu posso passar para decímetro, para centímetro ou para quilômetro, chamados de múltiplos e submúltiplos. Então, vou trazer aqui um exemplo para vocês. Por exemplo, 5,31
decâmetro. Está aqui. Para passar para metro, é só multiplicar por 10 ou simplesmente andar uma casinha para a direita. Então, a vírgula está aqui, eu vou andar uma casinha para a direita. 53,1 metros. Então, aqui mais adiante, eu trago vários exemplos, vocês fazem com calma. Vocês vão pausando e vai treinando, que isso aqui é importante, tá? Ó, nesse exemplo 1 aqui, tá pedindo para vocês transformarem 0,52 quilômetros, quilômetro está aqui, para centímetro. Então, vocês vão contando quantas casas tem e vai andando com a vírgula para o lado direito. Aqui no exemplo 2, vocês treinam também. Então, quer que transforma 745 milímetros para metro. Ó. 1, 2, 3 casinhas para o outro lado, para o lado esquerdo. A outra unidade que nós vimos foi a unidade de volume. Volume é comprimento vezes altura vezes largura. Então, observe que são 3. Então, com isso, tem no Sistema Internacional de Medidas o metro cúbico. E como a gente viu para o anterior, esse aqui também tem seus múltiplos e seus submúltiplos. A diferença é que para passar, por exemplo, de quilômetro para hectômetro, ao invés de andar uma casa para a direita, como é em cubo, vai ser sempre multiplicado por 3. Então, aqui no exemplo, ó, de quilômetros ao cubo para hectômetro ao cubo, eu multiplico por 1000. E o inverso, eu divido por 1000. Então, sempre levar em consideração que são de 3 em 3 casas. Aí, aqui tem bastante exemplos para vocês treinarem. A temperatura. Nessa foto, traz um termômetro digital, um termômetro de mercúrio e o termômetro de infravermelho. Tá certo? As escalas a gente viu, tem aí no livro, a gente falou no caderno, como é que transforma de uma para outra. Então, vocês têm que saber a escala Celsius, a escala Kelvin e também a escala Fahrenheit. Então, se eu peço para vocês 40 graus Celsius, transforma para Kelvin ou para Fahrenheit. A gente já corrigiu esse tipo de exercício, então vocês dão uma recapitulada. A outra unidade de medida foi a densidade. O que é densidade? Massa sobre volume. Então, qual seria a unidade no sistema internacional? Aqui, se a massa é em quilômetro e o volume em metros cúbicos, então a densidade vai ser quilômetros por metros cúbicos. A densidade, isso aqui é importante, a densidade depende da temperatura, pois os materiais sofrem contração ou dilatação de seu volume, com a variação da temperatura. Então, se altera o volume, vai alterar a densidade. Lembrando que são grandezas inversamente proporcionais. Se a densidade aumenta, o volume diminui, mantendo a massa constante. Aí aqui alguns exemplos. E a outra unidade que também nós já vimos foi a pressão. Pressão é força dividido pela área. Também são grandezas inversamente proporcionais, área e pressão, e vice-versa. Se vocês lembrarem um pouquinho, na aula eu dei o exemplo de 2 pessoas, né? 2 pessoas usando uma sapato de salto, que quando a gente usa o sapato de salto, a área é menor, que toca o solo, e outra usando o sapato comum, que vai ter a área maior. E isso vai influenciar na pressão. Então, a pessoa que está com o sapato de salto, ela vai conseguir perfurar o solo com uma maior pressão. São grandezas inversamente proporcionais. Solubilidade, aqui o conceito direitinho.
chamo a atenção que vocês têm que saber distinguir o que é uma solução saturada, uma solução insaturada e uma solução supersaturada. Puxa aí na memória de vocês o exemplo do suco. Um saquinho de suco para 1 litro de água. Se eu uso exatamente conforme o fabricante pediu, um pacotinho para 1 litro de água, eu vou ter uma solução saturada. Significa que todo o soluto, que é o meu pozinho, conseguiu ser dissolvido em todo o meu solvente, que é a água. Na solução insaturada, a quantidade de soluto é menor que o solvente. Então, se eu usar o mesmo 1 litro de água, mas usar só meio pacotinho, a minha solução está insaturada. Significa que eu posso ir colocando mais até dar a quantidade do pacotinho todo, que seria uma solução saturada. E a solução supersaturada é quando a quantidade de soluto é maior. Então, se eu pego o mesmo 1 litro de água, que é o meu solvente, e ao invés de colocar um pacotinho, que é no caso aqui da solução saturada, eu coloco um pacotinho e meio. Então, o que significa? Uma solução supersaturada. Esse meio pacotinho que veio a mais vai chamar de precipitado ou corpo de fundo. Ele não conseguiu ser dissolvido. Exatidão e precisão das medidas. Aqui eu tenho um alvo e um conjunto de dardos. Nesse primeiro exemplo, qual é o objetivo do jogo? O objetivo do jogo é acertar o centro. Então, nesse primeiro exemplo aqui, eu tenho todos os dardos acertaram o alvo, então teve uma boa exatidão. E todos os dardos foram para o mesmo lugar, então teve uma boa repetibilidade, boa precisão. No segundo exemplo, o objetivo do jogo era acertar aqui. Então, a exatidão foi ruim, mas a precisão foi boa, porque houve repetibilidade. E nesse terceiro exemplo, o objetivo era acertar aqui. Ninguém acertou, então a exatidão foi ruim. E a precisão também foi ruim, porque cada um acertou em um lugar, não havendo repetibilidade de dados. Erros. Nós temos os erros sistemáticos e o erro aleatório. No exemplo em sala de aula, eu falei que se eu pego um estudante X e peço para ele ir lá pesar uma quantidade Y na balança. Aí ele vai, faz a primeira pesagem e deixa cair um sujinho na balança. Veio o segundo, não viu que tinha aquele sujinho e pesou em cima. Então, além do peso da substância, foi contabilizado também o peso da sujeira. Veio o terceiro e fez a mesma coisa. Além do peso da substância, o peso da sujeira. Então, aquela sujeirinha foi contabilizada em todas as pesagens, chamado de erro sistemático. O mesmo erro para todas as pesagens. Já o erro aleatório, veio o primeiro, deixou a sujeirinha. Veio o segundo, limpou a sujeirinha. Então, aquele peso da sujeirinha não está contabilizado. Veio o terceiro, deixou cair mais, contabilizou. Veio o quarto, tirou. Então, teve erro também, mas um erro aleatório. Algumas medidas vieram somadas com essa sujeirinha, outras não. E é muito mais difícil de tentar consertar. Algarismos significativos. Quanto maior o número de algarismos significativos, mais exato é a leitura. Então, nesse exemplo aqui, 2,67. Então, nós temos 1, 2, 3 algarismos significativos. Depois do 7, a gente não sabe se é um 0, se é um 1, se é um 2, se é um 3. Então, não tem precisão depois do 7. A certeza é 2,67. Já nesse outro, 2,6700. Depois do 7, a gente tem essa certeza e tem essa certeza. Então, aqui nós temos 5 algarismos
significativos, bem mais preciso, bem mais correto, bem mais exato esse tipo de leitura, tá certo? Continuando ainda dentro do capítulo 2, matéria e energia. A gente viu um pouquinho sobre propriedades químicas e propriedades físicas. Nas propriedades químicas, as substâncias alteram ou reagem para formar outra substância. Então, se eu tenho aqui um reagente, a reação química acontecendo e aqui a formação de um produto, sendo que as características desse reagente é diferente das características desse produto. Já nas propriedades físicas, não alteram a natureza e a composição da matéria, isto é, não produz nova substância. A mesma composição química do reagente vai ser a mesma composição química do produto. O que pode ter de diferença é cor, densidade, ponto de fusão, solubilidade, estado físico, ponto de ebulição. Então, isso são exemplos de propriedades físicas. Se eu pego a água no estado sólido e comparo essa água no estado líquido, então, os estados físicos é um exemplo de propriedade física, porque aqui teve diferença, mas a composição é a mesma, tanto de um quanto de outro é H2O. Diferentemente nas propriedades físicas, como, por exemplo, capacidade do ferro em enferrujar em ambientes úmidos. A composição desse ferro antes de enferrujar e depois de enferrujar é diferente. Propriedades gerais e propriedades específicas. As propriedades gerais não permitem diferenciar materiais. E as específicas permitem diferenciar, é um conjunto exclusivo de propriedades específicas. Por exemplo, tragam para a aula 1 quilo de uma substância. Vocês não vão saber quem é. Tragam para a aula 1 quilo de uma substância que tenha, que ferve a 100 graus Celsius e congela a 0 graus Celsius. Vocês vão saber que eu estou pedindo água, porque temperatura de fusão e temperatura de ebulição são propriedades específicas. Aí alguns exemplos. Propriedades organolépticas são aquelas percebidas pelos órgãos dos sentidos, né? Visão, olfato, propriedades extensivas e propriedades intensivas. Propriedade extensiva varia conforme a quantidade da amostra. Por exemplo, 1 litro de combustível faz o carro rodar 10 quilômetros. 2 litros, 20 quilômetros. Então, se eu aumento aqui, eu aumento aqui. Então, a quantidade faz diferença. Então, é uma propriedade extensiva. Já as propriedades intensivas não dependem da quantidade. 1 litro de água vai ferver a 100 graus Celsius. 1.000 litros de água vai ferver a 100 graus Celsius. Então, não depende da quantidade. Isso é uma propriedade intensiva. Volto com aquele esqueminha que eu abri a aula. As transformações dos estados físicos da matéria. Por que ele vem aqui de novo? Para mostrar que dentro dessas transformações, para que ocorram essas transformações, envolve energia. Aqui de sólido para líquido, tem que ter absorção de energia. Então, são processos endotérmicos. De líquido para gasoso, processo endotérmico, absorve energia. De gasoso para líquido, são processos que liberam energia, são processos exotérmicos. E de líquido para sólido também libera energia, processos exotérmicos. Para vocês conseguirem diferenciar uma curva de aquecimento de uma substância pura de uma substância não pura, no caso chamado mistura. Então, vamos lá. Aqui no meu eixo X, eu tenho tempo
E aqui no meu eixo Y, eu tenho temperatura. E eu estou falando que é uma substância pura. No exemplo aqui, a água pura. Então, aqui, ó, vai passando o tempo, vai aumentando a temperatura. Está no estado sólido. Nesse patamar aqui, eu já tenho características de sólido e de líquido. E nessa transformação, observem aqui, ó, vai passando o tempo e a temperatura é 0 graus Celsius. Vai passando o tempo e a temperatura é 0 graus Celsius. Então, a mudança de sólido para líquido ocorre sempre a 0 graus Celsius. A mesma coisa acontece aqui, ó. Vai passando o tempo e aqui vai aumentando o tempo, vai aumentando a temperatura. Quando chega na transformação de líquido para gasoso, vai passando o tempo, mas a temperatura continua 100 graus Celsius. Então, isso é característica de substância pura, diferentemente deste outro gráfico, que é uma mistura. Água e açúcar. Vai passando o tempo aqui na mudança de sólido para líquido, aumenta o tempo, aumenta a temperatura, aumenta o tempo, aumenta a temperatura. Ó. Só vocês jogarem aqui no eixo Y. E no estado líquido e gasoso, a mesma coisa. Então, isso foi uma revisão dos capítulos 1 e 2. Todas as atividades destes capítulos já foram corrigidas, então vocês, após escutarem esse áudio, vocês dão mais uma lida no texto, vocês dão mais uma lida nas atividades que a gente já fez, que assim que eu terminar o próximo capítulo, a gente vai fazer a nossa primeira avaliação online, tá certo? Um abraço para todos e bons estudos.